Já faz um tempo que a gente não fala sobre porte de armas no Brasil, mas será que mudou alguma coisa? Como será que está o entendimento dos delegados? Assiste aí. Em 2021, estamos começando agora junho e nos vem a pergunta: como é que está a questão do entendimento do porte de arma? O que é que o delegado está falando hoje em dia? Está saindo mais, está saindo menos? Tem alguma lei que mudou? O que mudou em relação ao porte de armas no Brasil? Eu vou tomar como base alguns deferimentos de porte e alguns processos que a gente tem pego na nossa parceira Alva Assessoria e pessoas que vêm nos falando aí no direct do Instagram, @ThiagoGatilho, que vão falando, eles vêm perguntando muitas coisas e depois vão me dando resultados, alguns positivos, outros infelizmente negativos, e em cima disso eu vou conseguindo pegar um pouquinho de cada área do Brasil e tendo esse entendimento. Falando especificamente em Pernambuco, na minha opinião mudou pouca coisa. Os delegados ainda têm todo o poder, ainda têm toda a força de deferir ou indeferir o pedido, isso é nacional, tá? Mas em relação a números de deferimento, mantém-se as médias aí. Eu conheço algumas pessoas que estão conseguindo renovar de forma até rápida, menos de 30 dias sai a renovação do porte. Mas o primeiro pedido, que é esse o tão complicado, infelizmente ainda não está tão fácil de sair. A gente ainda tem uma série de burocracias, por mais que se fale bastante, estão falando bastante sobre porte de arma, sobre liberar ou não liberar, é meio que um consenso que a posse muita gente aceita, mas o porte poucos aceitam. Todo mundo acha que o Brasil não tem, como é que eles falam? Não tem maturidade de liberar, de andar armado, de liberar o porte. Eu sinceramente eu não entendo o porquê de falarem isso, e não são pessoas jovens de 20, 22 anos que estão falando isso. São pessoas macaco velho, acaba lá de 50 anos, 100 anos é fogo, mas 50, 70 anos, que viveram antes de 2003, que viveram na década de 90, onde o porte era emitido lá pela Polícia Civil de cada estado, e muitos tinham porte. Meu pai inclusive teve porte até perto de 2003, depois nem tentou mais, terminou nem cadastrando as armas, eu tive que devolver depois do falecimento dele. Mas assim, cai por terra essa ideia de o brasileiro não tem maturidade. No passado tinha e agora no presente não tinha, então quer dizer que realmente essa geração que está vindo uma após a outra está sendo bem mais retardada, bem mais lenta do que as anteriores. Como é isso? Não faz sentido. Então os que foram deferidos, o que é que foi falado, o que foi argumentado, que é esse o X da questão. Basicamente as mesmas coisas que continham na IN 023, a extinta Instrução Normativa 023 da PF, que norteava o que poderia ser considerado como comprovação de efetiva necessidade ou não. Pesquisa no Google, você vai encontrar aí fácil essa IN, e tente se enquadrar nessa IN. Você conseguindo algum enquadramento em algum dos pré-requisitos, você vai conseguir ter pelo menos a atenção do delegado, pois certeza, infelizmente, o porte de arma não dá, mas o quão mais próximo você chegar, o quão mais bem fundamentado você fizer o pedido, maior a chance de ser deferido. Uma coisa muito interessante que é, eu falo isso por conhecimento de causa, quando a gente floreia muito o pedido de efetiva necessidade, maior é a chance do indeferimento. Então não vai lá com rebuscamento, vai lá no ponto. Eu corro risco porque sofri tal ameaça sobre o boletim de ocorrência tal, e esse processo aconteceu por conta disso. O porquê você precisa do porte, o que causou essa necessidade do porte, o que você tem para comprovar essa necessidade do porte, e um mínimo de um relato para pegar o cara e dizer, pô, por conta disso eu estou deixando de fazer isso, estou deixando de fazer aquilo, estou me protegendo dessa forma e dessa forma, mas isso não é o suficiente. Então é meio que isso que você tem que falar lá na efetiva necessidade. Mas em 2021, junho de 2021, não tem nada
na legislação, nenhuma instrução normativa que... Pronto. Não tem nenhuma justificativa que facilite hoje a questão do porte. Muitas falando da questão do porte do guarda municipal, mas aí são classes. A gente está falando no geral, cidadão que quer ter o porte da sua arma de Sinarme, que é a arma de defesa pessoal. Ainda não tem muita coisa não. Promessa tem muita, mas a efetividade infelizmente ainda não. Estou fazendo um vídeo mais para dar seguimento àquela torcida que a gente está tendo desde o ano passado, de vai liberar, não vai liberar. Então é mais uma atualização esse vídeo. Hoje eu vejo até uma coisa interessante, que é alguns delegados do Sinarme, eu venho percebendo um maior entendimento de liberação de porte. Há 2, 3 anos atrás era não por não, e aquele copiar-colar do indeferimento, do motivo do indeferimento. Se você pegasse o seu indeferimento, era exatamente igual de outros 10 ou 15, só ia mudar o teu nome lá em cima e pronto. Hoje não. Eu vejo uma fundamentação no indeferimento quando você reconsidera, até quando você entra com mandato de segurança, os juízes já estão mais cientes do que poderia ser considerado, que não poderia ser considerado. Antigamente os juízes no pedido de reconsideração, no mandato de segurança, normalmente eles falavam, em resumo era: o processo de análise cabe à Polícia Federal, não tendo eu como opinar. Basicamente era isso. Um juiz se recusando a tomar uma decisão. Que não pode, né? Mas no Brasil está podendo tudo hoje em dia. Então, hoje não tem mais isso. Eu vejo muitos mandatos de segurança com fundamentação positivas e negativas, mas fundamentadas e direcionadas ao pedido. Isso, se você vê, é um ponto positivo. A cultura está mudando. E isso é o que a gente necessita para uma segunda etapa, um segundo passo, que é na parte da legislação. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai fazer volume. Fazendo mais volume, a gente vai ser ouvido. Então, ninguém aqui está defendendo que todo mundo tenha o porte de arma. Tem que ter um mínimo de controle. E o que seria esse controle? Capacidade técnica, capacidade psicológica e só. Preencher o requisito, tem lá a condição de ter a sua arma, portar a sua arma, beleza, vai lá. E aí, quem cometeu o erro, aí sim vai pagar e vai se responsabilizar por isso. Então a gente tem que fazer com que a punição também seja suficiente. Você tem que ter uma punição que cause medo. Se bem que eu falo que o cidadão de bem, ele tem medo do simples ir à delegacia. Eu mesmo não gosto de delegacia. Não que eu faça alguma coisa errada, mas nas inspeções que a gente passa lá na loja, eu fico nervoso. Por mais que eu conheça, inclusive, alguns sargentos, algumas pessoas que estão na inspeção, e por mais que eu esteja sempre certo, graças a Deus a gente nunca teve nenhuma anotação no nosso CR, a gente fica desconfortável, a gente sente o peso, a gente sente o poder do governo perto de você. Então o cidadão de bem, ele vai andar sempre na linha, e ele sabe que na hora que ele puxar a arma, vai ser para uma coisa que automaticamente ele já saiba que ele está no direito. Ele não está puxando a arma por conta de perdi o controle e isso e vou me arrepender. Não. Quem tem porte de arma só usa a arma na última opção, e ele sabe exatamente quando ele está usando. E é isso que os governantes e os legisladores têm que saber, têm que ter consciência. Não são os legisladores, que todos eles, mas se não todos, mas a grande maioria tem porte de armas, não são eles que são os onipresentes, os onipotentes e os máximos que conseguem ter autocontrole suficiente para ter o porte de arma, e o cidadão não. Eles são feito a gente, eles são pessoas que também, e alguns até roubam, né? Mas não todos. Alguns suspeitam que fazem desvio, então a conduta e a índole já ficam mais balançadas, mas o cidadão, ele tem a mesma capacidade e ele tem até mais medo do que esses que se acham deuses. Então por que eles podem ter e a gente não pode? Fica essa questão aí. Então vamos falar, vamos ficar conversando cada vez mais. Esse vídeo está sendo mais um vídeo de, como eu disse, de atualização, um vídeo onde a gente está trocando algumas ideias, e um vídeo que eu estou chamando a discussão para a gente conversar aí embaixo.
o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Além de cobrar os nossos legisladores, o que mais a gente pode fazer para acelerar essa questão do porte de armas no Brasil? No mais, chega lá no Instagram, @TiagoGatilho, conversa no direct se for alguma coisa mais específica, conversa no aberto se for algo mais geral, deixa o curtir, compartilha. Muito obrigado por ter chegado até aqui, até a próxima.